Now my assignment this week A minha tarefa nessa semana is to preach on the gospel of Jesus Christ. é pregar no Evangelho de Cristo Jesus. Now some of you might be thinking this. Alguns de vocês talvez devem estar pensando o seguinte: Why is he teaching on the gospel? por que ele vai falar do Evangelho? We're Christians. Nós somos cristãos já. Or why is he teaching on the gospel? Ou por que ele vai ensinar sobre o Evangelho? We already know that. Nós já sabemos o Evangelho. So many people today in Christianity, Tantas pessoas hoje em dia no cristianismo, they see the gospel as only the introduction to our faith. eles entendem que o Evangelho é apenas a introdução da nossa fé. For example, if you go to the university and you study biology, Por exemplo, se você vai para a universidade e você estuda biologia, you study an introductory course first, você estuda primeiro um curso introdutório and then you go on to greater things. e aí depois você procede para coisas mais profundas. People today treat the gospel the same way. As pessoas hoje em dia tratam o Evangelho da mesma maneira. It's the introductory course, Eles entendem que o Evangelho é o curso introdutório. and then you go on to greater things. Aí depois você vai para as coisas mais profundas. That is heresy. Isso é heresia. That is a lie. Isso é uma mentira. That borderlines on blasphemy. Isso é beirar blasfêmia. Do you honestly think that the doctrine of the second coming of Jesus is more deep than the gospel? Você acha realmente que a doutrina da segunda vinda de Jesus é mais profunda do que o Evangelho? Listen to me. Escute o que eu vou dizer. You will understand everything about the second coming on the day that Jesus comes. Você vai entender tudo sobre a segunda vinda no dia que Jesus voltar. But you will be in heaven for 1,000 eternities. Mas você vai estar no céu por milhares de eternidades. And you will still not even begin to comprehend the gospel. E você não vai nem começar a entender o Evangelho. It has inexhaustible glory. O Evangelho tem glória inexaurível. It is the greatest revelation of God to men and angels. É a maior revelação que Deus já fez aos homens e aos anjos. If you are going to be Christian, Se você quer ser um cristão, if you are truly going to be mature, se você quer ser maduro na fé, you must learn to appreciate the gospel, você precisa aprender a apreciar o Evangelho, to discern what is truly valuable. a discernir o que é verdadeiramente valioso. So this week, Então nesta semana, well, you've heard of art appreciation, haven't you? você já ouviu falar sobre apreciar a arte? Já não ouviu? You go to the university, Você vai para a universidade and what do they want to teach you? e aí você conhece lá o professor To appreciate art. e o professor vai tentar fazer você apreciar arte. They want to refine you Eles querem refinar o seu gosto, so that you're no longer just a hairless gorilla, para que você não seja mais um gorila cabeludo, but you can actually appreciate the finer things. mas para que você consiga de fato apreciar as coisas finas. I want to do the same here this week. Eu quero fazer o mesmo aqui com vocês hoje, nessa semana. That you truly learn to appreciate that which is most valuable in the eyes of God. Eu quero que vocês olhem para aquilo que é mais valioso aos olhos de Deus. Let me just say it this way. Deixa eu dizer o seguinte: There are so many preachers today saying so many things. tem tantos pregadores hoje em dia dizendo tantas coisas. They are taking that which is vile and exalting it as that which is most important. Eles pegam aquilo que é vil e exaltam como se fosse aquilo que é mais importante. They are taking the smaller things Eles estão pegando as coisas pequenas and exalting them as the larger things. e eles estão exaltando como se fossem as coisas maiores. And they're taking the greatest things E eles estão pegando as maiores and they're hiding them from God's people. e eles estão escondendo do povo de Deus. When I walk into a church, Quando eu chego numa igreja, I don't want to hear a sermon about material prosperity. eu não quero ouvir um sermão sobre prosperidade material. That's too low for me. Isso aqui é muito baixo para mim. Don't talk to me about silly little things like Não that. fale de coisas tolas como essas. I don't have time to deal with those kinds of trinkets. Eu não tenho tempo para gastar com essas coisas que são bobeiras, são Don't even talk to supérfluas. me about physical health.
Não fale comigo sobre saúde física. I really don't care whether or not my flesh rots off the bone. Eu não me importo se minha carne apodreça até o osso. If I'm going to take the time and energy to come into your church, Se eu gastar energia, o tempo para vir até a sua igreja, then talk to me about the greatest things. então fale comigo sobre as coisas grandiosas. Talk to me about Jesus Christ. Fale comigo sobre Jesus Cristo. Talk to me about His glory before coming to earth. Fale comigo sobre a sua glória antes de vir à terra. Talk to me about His incarnation. Fale para mim sobre a sua encarnação. Tell me about His perfect life. Fale comigo sobre a vida perfeita dele. Talk to me about the cross of Calvary. Fale comigo acerca da cruz do Calvário. Talk to me about how He extinguished the wrath of God on my behalf. E fale para mim sobre como ele extinguiu a ira de Deus. Talk to me about how He rose again in power. Fale comigo sobre como ele ressurgiu em poder. Talk to me about His exaltation. Fale comigo sobre a exaltação dele. And that He ever sits at the right hand of God as my intercessor. E que ele está sentado à destra de Deus como meu intercessor. Talk to me about Jesus. Fale para mim sobre Jesus. Tell me who God is. Diga para mim quem é Deus. Through the greatest revelation that God has ever given. Através da maior revelação que o próprio Deus trouxe. Jesus Christ. Jesus Cristo. Now let's go for just a moment in our introduction to the book of Romans, chapter 1. Acompanhe comigo agora Romanos capítulo 1. Nessa introdução eu quero apontar algumas coisas. Romanos 1. And again, we're just going to look at a few introductory texts. E lembra, a gente vai dar uma olhada só em alguns textos introdutórios. Verse 16 of chapter 1, For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. Romanos 1,16 diz assim: Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. What is man's greatest and most fundamental problem? Qual é o maior e mais fundamental problema do ser humano? Sin. Pecado. Sin. Pecado. You want to know the root of every malady and every suffering in this world? Você quer saber qual é a raiz de toda maldade e de toda doença e todo problema nesse mundo? Sin. É o pecado. You remove that problem Remove esse problema and you've healed the world. e você cura o mundo. Sin. Pecado. It's the greatest problem. Esse é o maior problema. And what's the great result of sin? E qual é o grande resultado do pecado? In its most fundamental meaning, E o seu sentido mais fundamental? hell. Inferno. Hell. Inferno. Eternal separation from God. Separação eterna de Deus. Now, if you truly understand that, Se você realmente entender isso, what will you desire? o que você vai desejar? Will you desire your best life now? Você vai desejar a sua melhor vida agora? Will you desire a Mercedes and a fine home? Você vai querer uma Mercedes na sua garagem e uma casa bonita? Will you desire a comfortable life? Você vai querer desejar uma vida confortável? Absolutely not. Não, claro que não. What will you desire? O que você vai desejar? Salvation. Salvação, Freedom from sin. libertação do pecado. You go to a man who's in prison, Vai para um homem que está na prisão. and this afternoon he is to be killed. He is to be hung from a tree until he is dead. E nesta tarde, imagine que ele vai ser morto, ele vai ser pendurado numa árvore para que seja enforcado. He is well aware of what's going to happen to him. Ele sabe exatamente o que vai acontecer com ele. And you come to him and you say, I've got good news. E você chega para ele e fala assim: eu tenho boas notícias. I've got wonderful news. Eu tenho maravilhosas notícias para He você. jumps up out of his seat. Aí ele sai lá do seu assento, He runs to the bars. ele chega lá para a grade. What is it? O que é? What is that good O news? que é essa boa notícia? You can be healed. Você pode ser curado.
O quê? You have just won a Mercedes-Benz. Você acabou de ganhar uma Mercedes-Benz. What? O quê? What are you talking O about? que você está falando? There is only one truly good news for that man. Só tem uma boa notícia verdadeiramente para aquele homem. Someone else has paid for your crime. Alguém pagou pelo seu crime. You are free to go. Você está livre para sair. You are saved. Você está salvo. Only that will be good news to a man. Só isto será boas novas para um homem. And the moment he gets out, E no momento que ele sai, the moment he's free, no momento que ele é libertado, he will not first want to go back to his home. ele não vai querer voltar para sua casa primeiro. He will not first want to go back to all the things he owned. Ele não quer voltar para as coisas que ele possuía. When he gets out the door of that prison, Quando ele sai da porta daquela prisão, he's going to say, where is he? onde é que está ele? Where is that man? Ele vai perguntar, cadê aquele homem? Where is the one who paid my debt? Onde é que está aquele que pagou a minha dívida? And when he finds him, E quando ele encontrar, he will fall on his knees. ele vai cair de joelhos. And he will say, I owe you my life. Ele vai dizer assim, eu devo a você a minha vida. I am your slave. I am your what? Slave. Eu sou o seu servo, o seu escravo. Anything you want from me, you can have. Qualquer coisa que você quiser de mim, você pode ter. Anything you demand of me, I will do. Qualquer coisa que o Senhor ordenar, eu vou fazer. Because the only reason I'm alive Porque a única razão de eu estar vivo is because you paid for my crime. é porque o Senhor pagou pelo meu crime. Salvation Salvação and the gospel is the only message that can bring men salvation. e o Evangelho é a única mensagem que pode trazer aos homens salvação. I have 3 little children, Eu tenho 3 crianças pequenas. and as I disciple them at home, E quando eu os discipulo em casa, I'm always telling them this: eu sempre os digo o seguinte: everything that you can see will die and rot. tudo que vocês veem vai apodrecer, vai terminar. Every title that you earn will be lost. Todo título que você conquistar será perdido. Every glory that you receive from man will turn to nothing. Toda glória que você receber dos homens vai se transformar em nada. Live for that which is eternal. Vive por aquilo que é eterno. Live for the one who died for you. Viva por aquele que morreu por It você. is the gospel. É o Evangelho. The gospel. O Evangelho. It must control your life. Ele tem que controlar a sua vida. It must be your life. Precisa ser a sua vida. And it must be the thing you most desire. E precisa ser aquilo que você mais deseja. The gospel. O Evangelho. Paul was not ashamed of the gospel. Paulo não tem vergonha do Why Evangelho. was he not ashamed? Por que ele não tem vergonha? His flesh had good reason to be ashamed. A sua carne tinha boas razões para se envergonhar. To the Jew, his gospel was blasphemy. Para o judeu, o Evangelho era blasfêmia. To the Greek, his gospel was insane. Para os gregos, o Evangelho que Paulo pregava era loucura. But to Paul the apostle, Mas it para was Paulo, o precious. apóstolo, Why? it was what? Precious. Era preciosa. Para ele, o Evangelho era precioso. Why? Por quê? Because it saved him from his sin. Porque o salvou do seu pecado. I sometimes hear preachers say things like this: Às vezes eu ouço pregadores dizerem coisa do tipo assim: if you're obedient, God will bless your life. se você for obediente, Deus vai abençoar a sua vida. If you're devoted, God will give you this. Se você for devoto, Deus vai te dar isso. If you truly believe in Him, He will do this for you. Se você realmente crê nele, Ele vai fazer isso por você. That disgusts me. Isso me enoja. What if I went to my wife right after marriage, Imagina se eu chegasse para minha esposa logo depois de casar, right after the wedding, logo depois do casamento, and I said, "Why did you marry me?" e eu perguntasse para ela assim: por que você se casou comigo? Well, because your house. Porque você tem uma casa, ela responderia. I get this house. Eu vou ganhar essa casa. Why else did you marry me? Por que outras razões você se casou comigo? Well, the car. Ah, olha o carro. It's a nice car. É um carro ótimo.
Well, why else did you marry me? Mas por quais outras razões pelas quais você se casou comigo? Well, the kind of lifestyle that you could give me. O estilo de vida que você pode trazer para mim. Is that not disgusting? Isso não enoja? Would that not break my heart? Isso não quebraria o meu coração? But is that not the very thing that many preachers are preaching today? Mas não é isso que muitos pregadores estão pregando hoje? Not only is it wrong, Não é simplesmente errado, it's disgusting. é enojador. Because it diminishes the glory of Christ. Porque diminui a glória de Cristo. What if I walked up to you and I said this? Imagina se eu chegasse até você e dissesse o seguinte: I'm going to give you $1 billion. eu vou te dar $1 bilhão. And you looked at me and said this. E você olhasse para mim e dissesse o seguinte: Oh, that's wonderful. isso é ótimo, But I really won't be happy mas eu realmente gostaria de ser feliz unless you also give me that pair of dirty socks laying on the e eu floor. realmente só vou atingir a felicidade se além do $1 bilhão você me desse aquele par de meias sujas ali no chão. I would say, are you out of your mind? Eu diria assim: você tá louco? I'm offering you $1 billion. Eu estou oferecendo para você $1 bilhão. But you're not going to be happy? Mas você não vai ser feliz? You're not going to agree to this Se você não vai concordar com isso? unless I also throw in a pair of dirty socks? Se eu não acrescentar no presente um par de meias sujas? Again, this is much of what's being preached in Christianity Na today. verdade, é isso que está sendo pregado em muito do cristianismo hoje em dia. They say something like this. Eles dizem alguma coisa do tipo assim, ó: God gave His Son for you. Deus deu o seu filho a você. He died on a cross for Ele you. morreu na cruz por você. And now because of that, E agora, por causa disso, you can have material prosperity. você pode ter prosperidade material. I say, what? Eu digo: o quê? Why would you even add the last part? Por que você acrescentaria a última parte? Why do I care about that? Por que eu me importo com isso? You've already told me God gave His Son for me. Você já disse para mim que Deus deu o seu filho para mim. I don't care about anything else. Eu não me importo com nada mais do que You isso. see, you must learn to discern Você precisa aprender a discernir that which is truly valuable aquilo que verdadeiramente é valioso and that which has no value at all. e aquilo que não tem qualquer valor. Why was Paul not ashamed of the gospel? Por que Paulo não tinha vergonha do evangelho? Because it saved him from his sin. Porque o salvou do seu pecado. Isn't that enough? Não basta? I have studied for many, many years the old preachers. Eu estudei e tenho estudado por muitos anos os pregadores antigos. And you know what I discovered about them? E sabe o que eu descobri acerca deles? The thing that most amazed them all. Aquilo que mais os encantava, And the thing, they were almost myopic. They only saw one e thing. quase que eram míopes para enxergar uma coisa. I'm saved. Eles destacavam a ideia de serem salvos. I'm saved from sin. Eu sou salvo do pecado. I'm saved from hell. Eu sou salvo do inferno. Over and over and over, that's what they talked about. De novo, de novo, de novo, era disso que eles falavam. And that it was done so wonderfully through the person of Jesus E Christ. de que isso era realizado tão maravilhosamente pela pessoa de Jesus That Cristo. was their theme of every sermon. Era o tema de todo o sermão deles. It's what they talked about every time they opened their mouth. É o que eles falavam o tempo todo quando abriam suas bocas. And yet today you rarely hear such things. E parece que hoje raramente você ouve essas coisas. What do you need to follow Jesus? O que você precisa para seguir a Cristo? What more does He have to do for you? O que mais que Ele tem que fazer por você? What do we have to add on to the gospel to make you desire it? O que nós temos que acrescentar ao Evangelho para que você deseje o Evangelho? Is salvation not enough for you? Salvação não basta para você? Is the presence of Christ not enough? A presença de Cristo não é suficiente para você? Is fellowship with God not enough for you? Comunhão com Deus não é suficiente para você? Do we have to throw in cars and fine clothing in order for you to get excited? A gente tem que aí acrescentar carros e roupas bonitas para você ficar empolgado? Paul loved the gospel Paulo amava o Evangelho, because it was the power of God porque era o poder de Deus for salvation para a salvação to everyone who believes. de todo aquele que crê. To everyone who
believes. de todo aquele que crê. So many preachers today, Tantos pregadores hoje em dia. very famous preachers, Eles são famosos pregadores. preachers well known here in Brazil, Pregadores são conhecidos aqui no Brasil. and so many large congregations E tantas igrejas grandes e congregações grandes. filled with countless people. E cheias de muita gente. And the main theme of the preaching E o tópico central da pregação deles is prosperity. é prosperidade. The main theme of the preaching is what else can God do for me? O tema principal da mensagem é o que mais que Deus pode fazer por mim. There was a time when I was younger Um tempo em que eu era mais jovem, that I looked at those kind of churches eu olhava para essas igrejas and I felt sorry for the deceived people who were in them. e eu tinha tristeza pelas pessoas enganadas que estavam nessas igrejas. But as I have grown in the Lord, I've realized something. Mas à medida que eu cresci no Senhor Jesus Cristo, eu percebi uma coisa. Those preachers do not want Christ. Aqueles pregadores, eles não querem Cristo. They want the very thing they most talk about, Eles querem aquilo que eles mais falam, prosperity. prosperidade. But here's what else you need to understand. Mas olha o que mais você precisa compreender. The people who follow them, As pessoas que os seguem, who love them, que os amam, are exactly the same way. são exatamente a mesma coisa. They do not want Christ. Eles não querem Cristo. They only want what Christ can give. Eles só querem o que Cristo pode lhes dar. Because if a true Christian, Porque se um verdadeiro a cristão, mature Christian, um cristão maduro, a Christian whose eyes have been opened to the glory of Christ, um cristão que teve os seus olhos abertos para a glória de Cristo, if he walks into a place like that, se ele entra numa igreja assim, if he hears preaching like that, se ele ouve pregação desse tipo, he'll go, what is this? ele vai dizer assim: que é isso? Why are you talking about such useless things? Por que você está falando de coisas tão fúteis? Why? Por quê? Because the true Christian, Porque o verdadeiro cristão, their hearts have been regenerated by the Holy Spirit. seus corações foram regenerados pelo Espírito Santo. They are new creatures. Eles são novas criaturas. They are new creatures. Eles são novas criaturas. And because they have new E natures, porque eles têm nova natureza, conformed to the image of God, conformada à imagem de Deus, they have new desires. eles têm novos desejos. They are righteous E desires. são desejos santos. They are very high desires. São desejos altos. And now nothing can satisfy them E agora nada os satisfaz, except the infinite glory of Jesus. a não ser a glória infinita de Jesus. There were a few Puritans who used to say this. Tinha alguns puritanos que costumavam dizer o seguinte: When you become a Christian, quando você se torna um cristão, you become a new creature. você se torna uma nova criatura. You become a higher creature Você se torna uma criatura mais alta, with higher mais elevada, desires. com desejos mais elevados. And they are so high E eles são tão elevados that if someone gave you the entire world, que se alguém desse a ele o mundo inteiro, it could not satisfy you. não poderia satisfazê-lo. And if someone took the entire world away from you, E se alguém tirasse dessas pessoas ou de você o mundo inteiro, it could not defeat you. não poderia destruir você. Because you see the whole world Porque você vê o mundo inteiro as nothing como nada, compared to the knowledge of the glory of God in the face of Christ. se comparado com o conhecimento de Deus na face de And Cristo. compared to the salvation that you have received through the gospel. Comparado com a salvação que você recebeu no Evangelho. I am not ashamed of the gospel, Eu não tenho vergonha do Evangelho, for it is the power of God for salvation, pois é o poder de Deus para a salvação everyone who believes. de todo aquele que crê. Throughout the history, throughout biblical history, Através da história bíblica, God has chosen to reveal himself in many ways. Deus tem resolvido se revelar de muitas maneiras. He has given light through many revelations. Ele tem trazido vida através de muitas revelações. But compared to the gospel, Mas em comparação com o Evangelho, all those other revelations are like a shadow. todas as outras revelações são como uma sombra.
If you truly want to know God, Se você realmente quer conhecer a Deus, then you must go to the gospel. você tem que ir até o Evangelho. And you must go to the person of the gospel E você tem que ir até a pessoa do Evangelho. and make him your lifelong study. E você tem que fazer a pessoa dele o estudo da sua vida. Christ. Cristo. Now, one more thing I want to say about this passage. Mais uma coisa que eu quero falar sobre isso. The gospel is the power of God for salvation. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. But so many people think of that just as justification. Mas a maioria das pessoas pensa nisso só como justificação. That we are freed from our sins through the gospel. De que nós somos libertos do nosso pecado através do Evangelho. But I want you to look at something. Mas eu quero que você observe uma coisa. When I said that man has only one problem, Quando eu disse que o homem tem só um problema, that it is sin, e de que esse problema é o pecado, let me even be a little bit more specific. deixa eu ser mais específico. When we talk about sin, Quando a gente fala de pecado, it can be divided up into two great problems. ele pode ser dividido em dois grandes problemas. The first one is the condemnation of sin. O primeiro problema é a condenação do pecado. The other is the power of sin. E o outro é o poder do pecado. And through the gospel of Jesus Christ, E através do Evangelho de Jesus Cristo, both of these problems are eliminated. ambos os problemas são eliminados. First, the condemnation of sin. Primeiro, a condenação do The pecado. moment we believe the gospel, No momento que a gente crê no Evangelho, we are justified. nós somos justificados. We are legally declared to be right before God. Nós somos legalmente declarados retos diante de And Deus. so that solves the problem of the condemnation of sin. Então isso resolve o problema da condenação do pecado. But the believer still has another problem. Mas o crente ainda tem um outro problema, It is the power of sin in the believer's life. que é o poder do pecado na vida do crente. But the gospel also has the answer for that. Mas o Evangelho também tem a resposta para isso. First of all, Em primeiro lugar, when the gospel of Jesus Christ is preached, quando o Evangelho de Cristo Jesus é pregado, and someone believes the gospel, e alguém crê no Evangelho, what has really happened? o que está acontecendo? I'll tell you. Eu digo a você, When the gospel was preached, quando o Evangelho é pregado, the Spirit of the living God came. o Espírito do Deus vivo vem. He regenerated the heart of that person. Ele veio, ele regenerou o coração daquela pessoa, He gave them new desires. deu a ela novos desejos, He opened up their eyes. abriu seus olhos, And when they saw e Jesus quando eles viram a Jesus, with their opened eyes, com seus olhos abertos, with their new desires, com seus novos desejos, they saw him as altogether lovely. eles viram a Cristo como precioso. And that they were irresistibly drawn to him. E eles foram irresistivelmente atraídos até Ele. And so through the gospel, Então, através do Evangelho, that heart is changed. o coração é mudado. And sin no longer has a hold. E o pecado não tem mais domínio. Because if anyone is in Christ, he's a new creature. Porque quem está em Cristo é nova criatura. Now, we still have a problem. Mas ainda tem um problema. Even though sin no longer has a dominion over us, Embora o pecado não tenha mais domínio sobre nós, we still struggle with sin. nós ainda lutamos contra o pecado. But again, the gospel is the answer. Mas novamente o Evangelho é a resposta. The more I know about the gospel, Quanto mais eu conheço o Evangelho, the more truths I discern about the gospel. mais verdades eu compreendo acerca do The Evangelho. more I see the Christ of the gospel, Quanto mais eu vejo o Cristo do Evangelho, the more I am going to be conformed to his image. mais eu serei conformado à sua imagem. And the more I am going to be free from the burden of sin. E mais eu serei liberto do peso do pecado. It is looking unto Christ. É olhando para Cristo, Looking unto Christ. olhando a Cristo.
imitating Christ. imitando a Cristo. But this is not just a work of ours. Mas essa não é uma obra nossa It is somente. a work of God. É uma obra de Deus. The Bible says that when Christ appears, A Bíblia diz que quando Cristo aparecer, He will conform us Ele vai nos to conformar Himself à imagem dele, perfectly and completely. perfeita e completamente. But also in this life, Mas também nesta vida, the Bible teaches us, a Bíblia nos ensina, the more that we behold Christ in the gospel, quanto mais a gente contempla Cristo no the Evangelho, more we will be transformed by Him. mais nós seremos transformados por Ele. The gospel O Evangelho is the answer. é a resposta. It's the most precious. É o que é mais precioso. Now I want you to go for just a minute to 1 Timothy. Primeiro eu quero que você vá até 1 Timóteo. 1 Timothy chapter 3. 1 Timóteo capítulo 3. Verse 16. Verso 16. By common confession, great is the mystery of godliness. He who was revealed in the flesh was vindicated in the spirit, seen by angels, proclaimed among the nations, believed on in the world, taken up in glory. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. By common confession. É óbvio, é evidente, começa o verso. What does he mean? O que ele quer dizer? É evidente. That what he is going to tell us De que o que ele vai nos dizer is an accepted truth in all the churches. é uma verdade aceita em todas as igrejas. It is an accepted truth by every genuine Christian. É uma verdade aceita por todo cristão genuíno. That you're not going to find anyone who's truly a believer Que você não vai encontrar ninguém que é um verdadeiro cristão that's going to disagree with que this. vai discordar disso aqui. Now what is it? E o que é isso aqui? What is the one thing everyone in Christendom is in agreement on? O que é isso que todo mundo na cristandade concorda? That is, if truly you are in Christianity. Se você de fato é um cristão, se você está dentro do cristianismo. Great is the mystery of godliness. Grande é o mistério da piedade. Now what does that mean? O que é isso? I mean, everyone agrees with this. Todo mundo concorda com isso? That has truly been born again. Que todo mundo que verdadeiramente nasceu de novo. What is it? O que é isso? That the mystery of godliness is great? Que o mistério da piedade é grande. Okay. Então vamos lá. But what is this mystery? Tudo bem, é grande, mas que mistério é esse? The gospel. O Evangelho. Look at the rest of verse 16. Olha o resto do verso 16. Paul lays out for us the gospel. Paulo discorre sobre o Evangelho. Now, what does it mean, mystery of godliness? O que significa o mistério da piedade? The mystery that leads to true piety. O mistério que conduz à verdadeira piedade. That there is a mystery De que existe um mistério, that when someone comprehends it, de que quando alguém o compreende, it leads them to greater and greater piety. os conduz a maiores e maiores piedades. Greater and greater devotion to God. Mais e mais devoção a Deus. Greater and greater holiness Mais e mais santidade. and righteousness E justiça in their thoughts, nos seus pensamentos, in their words, nas suas palavras and in their practice. e na sua prática. But what is that great mystery? E que mistério é esse? The gospel. O Evangelho. The more you know about the gospel, Quanto mais você conhece do the Evangelho, more you comprehend about it. mais você compreende sobre ele. Now, comprehend, the word literally means to grab, Na verdade, o termo compreender significa pegar to come around something and grab it. ou abraçar algo. So I can say this: Daí eu posso dizer o seguinte: the more you comprehend the gospel, quanto mais você abraça o Evangelho, quanto mais você the compreende o more you Evangelho, grab it, quanto mais você agarra o Evangelho, and the more the gospel comprehends you.
Quanto mais o evangelho compreende você, the more that the gospel grabs you, quanto mais o evangelho abraça e agarra você, the godlier and more devoted you're going to become. mais piedoso e devoto você será. Now, you know how Jesus says, basically, I don't care what you say with your mouth. Sabe que, como Jesus diz assim, eu não me importo com o que você diz com a sua boca. Many will come before me on that day. They Muitos will say, virão, Lord, Lord. muitos virão naquele dia e dirão assim para mim, Senhor, Senhor. And I will say, depart from me, I never knew you. E eu direi para eles, apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. So what comes out of our mouth Então o que sai da nossa boca is not the evidence. não é a evidência, It's what we actually do, é o que nós fazemos, what we actually say. é o que nós dizemos. Now I'm going to ask you a question. Então eu vou fazer uma pergunta a você, To those of you here, a vocês que estão aqui. if I were to hang out with you a lot, Se eu gastasse tempo com você, a gente saísse e fosse para lugares juntos. well, no, let me say that. If I were to secretly follow you, Melhor é, se eu seguisse a você secretamente, acho que esse exemplo é because melhor. oftentimes when you hang out with the pastor, you act differently. Porque normalmente quando você anda com o pastor, você age diferente. But if I were to be with you, Mas se eu tivesse com você, and I were to listen to your conversations, e eu ouvisse suas conversas, I were to listen to your prayers, e eu ouvisse suas orações, I were to watch your life, e eu observasse a sua vida, would I come to this conclusion? será que eu chegaria a esta conclusão? The gospel of Jesus Christ O Evangelho de Cristo Jesus is the most important thing in this person's life. é a coisa mais importante na vida dessa pessoa. And the Jesus of the gospel is the most important person in this person's life. E o Jesus do Evangelho é a pessoa mais importante na vida dessa pessoa. Or would I come away with a different idea? Ou será que eu sairia dessa experiência com uma ideia diferente a seu respeito? This person Essa pessoa? uses God like a vending machine. Essa pessoa usa a Deus como se fosse uma máquina de vender coisas. They don't desire Christ. Eles não desejam a Cristo. They don't want to know more about him. Eles não querem conhecer mais sobre Ele. They've just believed the lie that Jesus can give them stuff. Eles simplesmente creram na mentira de que Jesus pode dar coisas a eles. Or if I were to go to your church, Ou se eu fosse até a sua igreja. or if you're listening by video, if Ou I se- were to go to your church, Se você está ouvindo pelo vídeo, se eu fosse até a sua igreja. and I listened to sermon after sermon after sermon, Se eu ouvisse sermão após sermão após sermão. would they be sermons about the attributes of God? Será que haveriam sermões sobre os atributos de Deus? Would they be sermons about the works of God? Será que haveriam sermões sobre as obras de Deus? Would I see a man standing before me Será que eu veria um homem perante mim that only wanted God, que simplesmente quisesse a Deus, that counted everything as lost? He only wanted Jesus. que considerasse tudo como refúgio para desejar a Cristo? And the desire of his heart was for people to know the gospel, E o desejo do seu coração fosse para que pessoas conhecessem o Evangelho, so that they could be free from condemnation para que fossem livres da condenação and then walk in holiness e andassem em santidade and true piety. e verdadeira piedade. Is that the kind of sermons I would be hearing? Será que eu ouviria sermões dessa natureza? Would that be the emphasis? Será que essa seria a ênfase? Or would it be all about prosperity Ou será que seria alguma coisa sobre and prosperidade? speaking words of faith Ou buscar palavras de fé and getting your best life now e ter a melhor vida de todas agora and reigning as kings and queens upon this planet? e reinar como reis e rainhas neste planeta? I would only have to hear one sermon like that, Bastaria ouvir um sermão assim and I'd knock the doors down running out of that place. e eu derrubaria as portas à medida que saísse daquele lugar, Because a heart for Christ is not there. porque um coração que busca Cristo não está lá. What do you want? O que você quer? That will tell me about you. Isso vai me dizer sobre você. Do you know what should be our great desire? Você sabe qual deveria ser os nossos maiores desejos? Paul said, I want to know him.
Paulo fala assim: eu quero conhecê-lo. Now just listen to this. Escute isso aqui um pouquinho. Look how different Paul's life is from the modern day prophets. Olha como a vida de Paulo é diferente dos profetas modernos. He was poor. Poor. Ele era pobre. He was sometimes starving. Às vezes ele passava fome. He was beaten in every town he went to. Ele apanhava em tudo quanto é cidade que ele passava. He was considered the scum of the earth. Ele era considerado a escória da sociedade. But he never said he wanted that part of his life to change. Mas ele nunca disse que ele queria que essa parte da vida mudasse. He said, I want Jesus. Ele dizia: eu quero é Cristo. What is another thing? What is another thing that Paul wanted? Qual era a outra coisa que Paulo queria? Conformity to his likeness. Conformidade à semelhança de Cristo. I drive a 14-year-old Jeep. Eu dirijo um Jeep de 14 anos de idade, um Jeep já meio velho. The door on the right side was rammed by a truck. A porta do lado direito, ela foi amassada por um caminhão. No air conditioning. Não tem ar condicionado. My kids call it the big red tomato. Os meus filhos chamam de o grande tomate vermelho. I don't want another car. Eu não quero outro carro. I could care less about a car. Eu não importo que carro eu tenho. I don't stay up at night praying for a car. Eu não gasto tempo à noite orando por um carro. And if you give me a car, E se você me der um carro, I will sell it and give the money to missions. e eu vou vender e vou dar o dinheiro para os missionários. I don't care. Eu não me importo. What I want O que eu quero is to be like Jesus. é ser como Jesus Cristo. I don't weep because I don't have things. Eu não choro porque eu não tenho coisas. I weep because I'm not like Jesus. Eu choro porque eu não sou como Jesus. What do you want? O que você quer? Do you even want Christianity? Será que você realmente quer cristianismo? The real one. A verdadeira fé cristã? The biblical one. O cristianismo bíblico? The historical one. O cristianismo histórico? The one that's all about Jesus. Aquele cristianismo que tem tudo a ver com Jesus, só sobre Jesus? Or do you want what all your silly little prophets want? Ou você quer aquilo que aqueles profetas tolos têm dito por aí? Who cry out peace, peace when there is no peace. Que dizem paz, paz quando não há paz. And they promise you things that God never promised you. E eles prometem coisas a vocês que Deus nunca prometeu. And I don't know if you've noticed this or not. Eu não sei se você já observou isso. But the only ones that prosper in their church E os únicos que prosperam nas igrejas deles are the ones preaching it. são os que pregam. And if you fall for that, E se você cair nisso aí, it's an indication of what's in your own heart. é uma indicação do que está no seu coração. You follow them Se você o seguir, because you want what they want. é porque você quer o que eles querem. You don't want Jesus. Você não quer Jesus. Because you see other things as more important. Porque você vê outras coisas como mais And why importantes. is that? E por que isso? Because your heart has never been regenerated by the Holy Spirit. Porque o seu coração nunca foi regenerado pelo Espírito Santo. Even now you're still filled with carnality. Até agora você está preenchido de carnalidade. You want carnal things Você quer coisas carnais. because you are carnal. Porque você é carnal. And when carnal prophets come to you E quando profetas carnais chegam até você and offer carnal things, e oferecem coisas carnais, you follow them. você os segue. But you follow them not like a lamb following a shepherd, Mas você não segue como uma ovelha segue um pastor, but like a lamb being led to the slaughter. mas como uma ovelha sendo levada para o matadouro. Hard words, Palavras duras, true words. palavras verdadeiras. Jesus Jesus is preeminent é preeminente in true Christianity. no verdadeiro cristianismo. Jesus takes first place Jesus tem o primeiro lugar in true preaching. na verdadeira pregação.
We don't have time to go to the book of 1 Thessalonians and go through the first 2 chapters. A gente não tem tempo de ir para o livro de 1 Tessalonicenses, a epístola, e caminhar nos primeiros 2 capítulos. But when Paul is writing them, he says a few things about his life. Mas quando ele está escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz algumas coisas acerca da sua própria vida. He says basically this. Ele diz basicamente o seguinte: You received the word vocês receberam a palavra in the midst of great affliction. em meio a grandes aflições. Ele está falando da vida deles, Tessalonicenses. And you received the word with joy. E vocês receberam a palavra com alegria. He tells them things like this. Ele diz coisas desse tipo: After we had suffered in Philippi, depois de sofrermos em Filipos, we came to you and preached the same message. nós pregamos a vocês a mesma mensagem. And he says, and you know that. E você sabe disso. And he uses the Greek word oida. E ele usa a palavra grega oike. You perceived it. Você percebeu You isso. saw it with your own eyes. Você buscou com os próprios olhos. Now here's something that's very important. Ah, Here's something very important. algo muito importante aqui. How did they know that Paul suffered in Philippi? Como é que eles sabiam que Paulo sofreu em Filipos? How did they know it? Como é que eles sabiam disso? They weren't there. Eles não estavam lá? They weren't there when Paul was beaten Eles não estavam lá quando Paulo foi surrado and thrown in prison. e lançado na prisão. So how did they know it? Então como eles sabiam? Do you know how they knew it? Sabe como sabiam? Because when Paul got let out of prison Porque quando Paulo saiu da prisão and he arrived in Thessalonica, e ele chegou em Tessalônica, both his feet were swollen. ambos os seus pés estavam inchados. They were swollen. Eles estavam inchados. That's what happens when they put your feet in chains. É isso que acontece quando o seu pé fica preso por correntes. And he was walking like this. E ele provavelmente estava andando assim, ó. And when he moved his waist or his back, it hurt. E quando ele mexia a sua cintura e sua coluna doía. Why? Por quê? Because his back was full of bloody wounds. Porque suas costas estavam cheias de marcas sanguinolentas. So when he would raise his hand Então quando ele levantava a sua mão and say, Jesus is Lord, e ele falava assim, Jesus é Senhor, he would go like this. ele fazia mais ou menos assim. Jesus is Lord. Ele fazia, Jesus é Senhor, ai. Now I want you to think about something. Mas eu quero que você pense numa coisa. You know what Paul said? Sabe o que Paulo diz? That his wounds Que as suas feridas were proof eram provas that he was a true servant of de God. que ele era um verdadeiro servo de Deus. His beatings were proof. As suas surras eram What do your modern provas. day preachers tell you? O que os pregadores modernos têm dito hoje? Their prosperity is proof. Que a sua prosperidade é prova. Their wealth is proof. De que a sua riqueza é Their prova. homes and cars and clothes are proof. De que casas, carros e roupas são provas. You know, if you would only study the Bible, Se você só estudar a Bíblia, you would be freed from a lot of these heretics in Brazil. você se livraria de muitos desses hereges no Brasil. Brothers, I'm not trying to hurt you, Meus irmãos, eu não quero ferir vocês, but I want to get in your heart, mas eu queria chegar ao seu coração. and I want you to ask yourself a serious E eu question. queria que você fizesse uma pergunta muito séria a você mesmo. The desires of your heart reveal the true nature of it. Os desejos do seu coração revelam a natureza dele. Do you desire Christ? Você deseja Cristo? Do you want to follow Him? Você quer seguir a And Cristo? do you want to be conformed to His image? Você quer se conformar à imagem dele? Are you ashamed of the gospel? Você tem vergonha do Evangelho? A lot of people say, no, I'm not ashamed. Muita gente diz, não, eu não tenho vergonha. You know why they say that? Sabe por que eles dizem isso? Because they don't know the gospel. Porque eles não conhecem o Evangelho. Because the worldly carnal gospel that is being preached today, Porque o Evangelho carnal mundano que tem sido pregado hoje, there's no reason for your flesh to be ashamed não of tem it. razão da sua carne ter vergonha desse Evangelho. But the real gospel? Mas o verdadeiro Evangelho, Yes. sim. Do you want the gospel? Você quer o Evangelho? Do you want Jesus? Você quer a Cristo Jesus? Now, I want to warn you about Eu something. quero adverter você de uma coisa. When you leave here now, Quando você sair daqui hoje, you're going to go out there and maybe eat or go out into the town. você vai comer, talvez passear na Be cidade. very careful that this word that's been preached to your heart
Seja cuidadoso em relação a essa palavra que foi pregada ao seu coração. That it isn't stolen out of your heart. Cuidado para que ela não seja roubada do seu Because your coração. heart is hard. Porque o seu coração é enganoso. Some of you need to sit here and really think. Alguns de vocês têm que sentar aqui e pensar um pouco. You need to get alone with God. Você tem que acertar as coisas com Deus. You need to examine your heart. Você precisa examinar o seu coração. You need to do a lot less clapping Você tem que bater menos palmas and a lot more thinking. e muito mais pensar. Lord, is this me? Senhor, será que sou eu esse Is aí? my heart wrong? Será que o meu coração não está bem? Then I want you not only think about you. Mas eu não quero que você pense só sobre você. I want you to think about the church you're attending Eu quero que você pense na igreja que você está and the frequentando. preachers you're listening to. E os pregadores que você tem ouvido. Is their main theme Jesus Christ crucified? Será que o tema principal deles é Jesus Cristo crucificado? Is their main theme being holy as God is holy? Será que o tema principal deles é ser santo como Deus é santo? If not, Se não for, then flee from the wrath to come. então fuja da ira vindoura. Get in a church Entre numa igreja where the pastor is a humble man of God, onde o pastor é um homem humilde diante do where you Senhor, see sacrifice in his life. onde você vê sacrifício na vida dele. And when he comes to the pulpit, E quando ele chegar até o púlpito, he doesn't open up his mouth and tell you things from his heart. e ele não abre a sua boca e diz coisas que vêm do seu coração. He doesn't teach you about his experiences. Ele não ensina a partir das suas próprias experiências. And he doesn't flaunt his prosperity. E ele não fica lá exibindo a sua prosperidade. But when he gets in the pulpit, Mas quando ele chegar no púlpito, he opens up his mouth ele abre a sua boca, and explains the word of the living God. explica a palavra do Deus vivo. Not some vision that he had the night before. Não uma visão que ele teve na noite anterior. A vision that he did not have. Uma visão que na verdade ele não teve. But only his inflated mind led him to see things that God never told him. Mas a sua mente inflada o levou a pensar e ver coisas que Deus nunca deu para ele. Get in a church where the man is going to open up God's word. Entre numa igreja onde o homem de Deus vai abrir a palavra de Deus. Where he has spent 20, 30, 40 hours working on that text. E ele gastou 20, 30, 40 horas estudando aquele To texto bring forth the word of life. para trazer a palavra de vida a você. Let's pray. Vamos orar. Father, we come before you in the name of your Son. Pai, nós chegamos a Ti no nome do Teu Filho. Lord, have mercy on us all. Senhor, tem misericórdia sobre todos nós. Examine our hearts. Examina os nossos corações. Use the word to reveal any wicked way in us. Senhor, usa a Tua palavra para revelar qualquer caminho mau que haja no coração. Teach us to lay aside everything that is vile. Senhor, ensina-nos a colocar de lado tudo que é vil. Teach us to even lay aside the good things that are not the best things. Senhor, que coloquemos de lado até as coisas boas que não são as melhores coisas. That your Son might have preeminence among us. Para que o Teu Filho tenha preeminência em nós.